das circunstâncias. Paulo estava preso em situações precárias e ele diz: eu sou feliz por causa de Cristo. Segunda verdade que merece destaque em Filipenses é a parceria que aquela igreja tinha com o apóstolo Paulo. Aquela ali era uma igreja companheira que estava do lado de Paulo, que dava suporte ao apóstolo. Olha aí versos 5 e 7 do capítulo 1. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 7 ele vai dizer: todos sois participantes da graça comigo. Capítulo 4, verso 14, ele diz assim: fizestes bem em participar da minha aflição. Então, gente, olha só que coisa fantástica. Na tribulação de Paulo, aquela igreja esteve presente, aquela igreja foi solidária, aquela igreja chegou junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Poucas coisas marcam tanto as nossas vidas como aquelas pessoas que nos ajudaram no momento de tribulação. Você é eternamente grato e você há de se lembrar para o resto da sua vida, quando naquele momento terrível da sua vida alguém foi suporte para você. Olha o que Paulo diz na continuação aí, versos 15, 16 e 18, capítulo 4. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, texto que nós lemos, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades não só uma vez, mas duas. Verso 18. Tenho tudo. Olha o que ele diz: até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito que enviaste como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Gente, Paulo reconhece, Paulo se alegra, Paulo agradece a Deus pelo fato de que aqueles irmãos eram parceiros, eram apoiadores do seu ministério, deram-lhe suporte e ajuda em meio às tribulações. Coisa muito triste é quando nós temos ao nosso lado pessoas desleais. Para um pastor viver e conviver numa igreja com pessoas que querem derrubar o ministério dele, que ficam armando por trás, olha, isso deve ser um inferno. Isso deve ser pessoas que estão com uma víbora, todas armadas, prontas para dar um bote. No menor deslize, elas já estão todas armadas com todos os argumentos para vir nos destruir. Isso é terrível, viver num ambiente assim. Mas do outro lado da gangorra, por outro lado, que coisa agradável, que coisa boa. É relacionar-se, é conviver dentro do reino de Deus, é fazer a obra do Senhor com a ajuda de irmãos leais e fiéis. Gente, que coisa extraordinária é ter o sentimento de falar assim, ó, vai e faz, porque eu confio em você. Mas eu gostaria, não, eu confio, pode ir, e confia mesmo. Que coisa maravilhosa é a gente saber que não está sozinho, que não está abandonado. Sabe qual é a linguagem que Paulo vai usar? Numa outra epístola, Paulo vai dizer assim:
é aroma suave, é sacrifício aceitável e agradável diante de Deus. E nessa questão aqui, eu posso dizer assim, eu jogo no time de Paulo. Irmãos, eu sou muito grato a Deus pela igreja que Ele me deu para pastorear. Como que ao longo desses anos eu tenho encontrado em vocês aqui amigos e companheiros. Nesses últimos tempos, olha, quanta gente que tem me ajudado. Eu não vou ficar citando nome aqui, mas você que tem me ajudado sabe perfeitamente do favor que você tem feito a mim. Mas eu quero dizer e lembrar a você que antes de você fazer um favor a mim, você está fazendo um favor a Deus. Você está servindo a Deus. Como que algumas coisas começam a andar na igreja e eu não preciso nem saber, porque o negócio anda. Isso é graça de Deus. E assim como Paulo, eu posso dizer, olha, eu sou muito grato a Deus por isso. Terceira verdade que merece destaque aqui é a seguinte: por mais que não pareça, gente, Deus está trabalhando. Por mais que não pareça na sua vida, Deus está trabalhando. Diante de tanta frieza, diante de tanta indiferença, escândalos, vaidades e tantas outras coisas terríveis no reino de Deus, a mão do Senhor, ela não está encolhida. A mão do Senhor, ela não está retida, ela não está sem atuar. Deus está agindo. Você pensa que não, mas está. Olha o que Paulo diz aí no capítulo 1, versos de 12 a 14. Quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo diz assim, ó, eu estou preso, mas o Evangelho não está não. Eu estou encarcerado, mas o Evangelho está livre. O Evangelho não está preso junto comigo. Vocês estão pensando que a atuação de Deus parou de acontecer porque eu estou preso? Vocês estão enganados. Deus continua trabalhando. Por isso que ele vai dizer, ele pode dizer aos filipenses o seguinte, olha, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então, gente, por mais que não pareça, por mais que você olhe para os escândalos da igreja, para as coisas erradas da igreja, para aquilo que faz você desanimar, Deus está trabalhando sim, Deus está atuando no mundo sim, das formas mais diversas. Deus está atuando, seja em igrejas que tem lá 4, 5 mil membros, seja em igrejas pequeninas como a nossa. Deus está atuando, seja através do púlpito, seja através da EBD lá, quando você ensina para 2, 3 crianças, para 2, 3 pessoas. Deus está atuando, seja em conferências gigantescas, como a conferência da Fiel, seja no seu testemunho sozinho lá com o seu vizinho. Deus está atuando, ou seja, o Evangelho, ele nunca estará encarcerado. Paulo está dizendo, todas as coisas que me aconteceram, que coisas são essas? Nós vimos apedrejamento,
naufrágio, prisões. Paulo diz, tudo isso contribuiu e continua contribuindo para o avanço do Evangelho. Então a grande questão a ser percebida, ou a grande lição a ser aprendida aqui é a seguinte: será que eu estou fazendo parte dessa obra que Deus realiza? Será que nós estamos aproveitando o privilégio que Deus nos concedeu de transmitir o Evangelho às demais pessoas, porque o Evangelho nunca está encarcerado? Eu encerro fazendo 4 rápidas admoestações. Primeiro, diante de tudo que a gente ouviu, preste atenção. O que a igreja, a carta à igreja de Filipenses nos mostra? Primeiro, para de ficar reclamando o tempo todo. Irmãos, descontentamento gera muitos problemas. Pare de ficar reclamando o tempo todo. Descontentamento é sinal de que nós não estamos nos regozijando em Deus. Eu conheci uma pessoa que, quando eu me encontrava com ela, eu reconheço, eu tinha medo de perguntar assim: e aí, tudo bem? Eu tinha medo. Eu perguntava tudo bem como cumprimento. Gente, tudo bem é oi. Em algumas situações, tudo bem, a pessoa não entendia que o meu tudo bem era oi. E aí ela começava a lamúria, aí tinha início uma série de reclamação. Que suplício que era a vida daquela pessoa. Ela não conseguia enxergar nada de bom, nada de positivo na vida dela. Se algo na sua vida não está bem, o que a Bíblia nos ensina? O que Filipenses nos ensina e o ensino geral da Bíblia nos mostra? Se algo na sua vida não está bem, dê tempo ao tempo, espere o agir de Deus. Não aguento mais, o nosso tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos esperar em Deus. O que disse o salmista? Esperei pacientemente ou confiantemente no Senhor e Ele ouviu a minha voz. Espera. Ficar reclamando, além de não fazer bem para você mesmo, desonra a Deus. Ficar reclamando é sinal de que você não entende os caminhos de Deus na sua vida. É sinal de que você não descansa na soberania de Deus. Segundo, peça a Deus a graça deste contentamento que teve o apóstolo Paulo lá na prisão. Gente, isso aqui é um alvo que nós devemos buscar como crentes, como filhos de Deus. Busque chegar num momento da sua vida em que você será capaz de ser contente em toda e qualquer situação. Alguém uma vez disse assim: eu sou feliz mesmo quando eu não estou feliz. Mesmo que você não consiga isso hoje, coloque isso como uma meta a ser alcançada. Isso é um exercício espiritual que todos nós deveríamos fazer. A gente coloca como meta o quê? Comprar uma casa na praia. A gente coloca como meta trocar de carro daqui a 3 anos. A gente coloca como meta crescer no emprego. A gente quer crescer a nossa empresa. Nós temos metas. Faça metas espirituais. Não consigo hoje. Hoje eu ainda não consigo. O cara me dá uma fechada no trânsito, eu dou uma buzinada. Vai trabalhando a sua mente. Vá sendo lapidado. Coloque como meta. Você sabe quais são os seus pecados? Peça a Deus ajuda e vá trabalhando neles. Peça a Deus a graça desse contentamento que teve o apóstolo Paulo na prisão. Não consegue hoje? Comece a trabalhar, daqui a 2, 3 anos você vai ver como o negócio vai melhorar. Mesmo diante das adversidades, encontre motivos
para sorrir. Descubra oportunidades de ser feliz. Num desses livros, não didáticos, mas desses livros que conta a história da Segunda Guerra Mundial, existe uma história de um grupo dos aliados que estava sendo cercado pelo exército de Hitler. E eles estavam ali sem alimento, pouquíssima munição, cansadíssimos, não sabiam para onde ir, as situações eram as piores possíveis e o exército de Hitler estava vindo. E aí eles começaram, já era, a gente não vai voltar para as nossas famílias, a gente não vai voltar para a nossa pátria, nós vamos morrer aqui, hoje é o dia da nossa derrota. Começou a lamúria. E aí, um deles virou e falou assim, podia ser pior. Aí alguém falou assim, mas como assim? Como podia ser pior? Aí ele falou, podia estar chovendo. Aí um olhou para a cara, não acreditou, começaram a rir do cara. E naqueles sorrisos, de um para o outro, eles redescobriram a vontade de viver, a vontade de lutar. E eles disseram, a gente não pode perder isso. E essa história eu só estou contando hoje porque eles sobreviveram para contar. Encontre motivos para sorrir, mesmo diante das piores situações. Muita gente vive vida de Caim. Qual é a vida de Caim? Fica zangado, irado e amargurado porque Deus abençoa o outro. Vê a prosperidade do outro e a sua vida está estagnada, fica irado. Isso é atitude de Caim. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos nos alegrar com a prosperidade do outro e esperar em Deus até que Deus nos dê a prosperidade que Ele quer nos dar. Então, peça a Deus a graça desse contentamento que teve Paulo lá na prisão. Terceiro, seja mais parceiro da obra do Senhor. Irmãos, seja menos egoísta, seja mais generoso. Alegre-se em ajudar na expansão do reino de Deus aqui na terra. Seja generoso em suas ofertas. Quinta-feira, nós tivemos uma reunião da comissão de obras. Os 2 tesoureiros estão aqui. E Deus está aqui, Deus é testemunha. Eu não sei, gente, eu não sei. Quem aqui na igreja é e não é dizimista? Eu não sei. E aí eu perguntei lá diante das contas que nós... E não sei de propósito, não quero saber. Para poder pregar de forma igual para todo mundo. E aí eu perguntei lá na reunião assim, quanto da igreja é dizimista? E eu acho que dá uns 60% ou 70%. Preciso pregar aqui na igreja sobre dízimo. Doutrina bíblica. Preciso fazer uma série de mensagens sobre dízimo. Isso é a ordem de Deus para nós cumprirmos. Mas talvez a gente nem precisasse pregar sobre isso, falar sobre isso. Porque diante de tudo que Deus já fez por nós e Deus faz, deveria ser algo natural reagirmos com gratidão. Seja mais parceiro da obra do Senhor. Parceria é algo importantíssimo dentro da igreja. Há pouco eu citei de alguns que têm sido parceiros de mim aqui na igreja. Quero dizer que ainda tem vaga. Eu ainda preciso de muita ajuda, tem muita coisa para a gente fazer aqui.
Quarto e último lugar. Gente, se é verdade o que Paulo disse, de que Deus vai completar a obra que Ele começou, se isso é verdade, então nós deveríamos ser mais alegres e contentes em Deus. Por mais que não pareça. Eu até pensei em cantar o hino no final, mas eu falei, não dá para eu cantar esse hino, porque eu não sou pré-milenista. Mas tem um sentido o hino que diz: vencendo vem Jesus. Por mais que não pareça, vencendo vem Jesus. Olha para o nosso país, olha para a economia do nosso país, um caos. Olha para os hospitais, olha para a situação social do nosso país, um caos. Olha para a sociedade na qual nós habitamos, um caos. Violência, segurança pública é um caos. Observe como que a maneira com que muitas igrejas têm tratado o Evangelho de Jesus Cristo, um caos. E eu poderia fazer um diagnóstico aqui da nossa sociedade, do nosso país, do mundo, da realidade da igreja. Gente, apesar de todas essas circunstâncias, vencendo vem Jesus. A gente não consegue enxergar isso agora, mas vai chegar um momento em que nós poderemos olhar para o passado e dizer assim: Deus estava controlando tudo. Uma vez a gente estava assistindo um jogo do Flamengo, eu e alguns amigos, e aí o Flamengo fez um gol no finalzinho. E engraçado que durante o jogo inteiro a gente ficou revoltado, mas no finalzinho o Flamengo fez o gol e foi campeão. E alguém falou assim: rapaz, eu estava tranquilo o tempo todo, estava tudo na planilha. Irmãos, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: estava tudo na planilha. Se é verdade que Deus vai completar a sua obra, a gente devia ser mais feliz, mais alegre e mais contente em Deus. A obra não terminou, não. Deus está fazendo. E por mais que a gente não consiga enxergar, está tudo na planilha. Que Deus nos abençoe e nos ajude diante dessas palavras. Amém.